Olá, bem-vindo a mais uma videoleitura do nosso canal. Tente ouvir acompanhando a leitura e, se possível, lendo em voz alta também. Quanto mais sentidos você utilizar para apreender algo, melhor será a fixação. Faça seus pedidos de novos vídeos nos comentários no YouTube. Um abraço e bons estudos. Resolução CMN número 3849/10. Dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na forma do artigo 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 25 de março de 2010, com fundamento no artigo 4º, inciso 8, da referida Lei RISUL 5-U, artigo 1º, as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da legislação própria devem instituir componente organizacional de ouvidoria, com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre essas instituições e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Parágrafo 1º. A estrutura do componente organizacional deve ser compatível com a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas de cada instituição. Parágrafo 2º. As instituições a que se refere o caput devem 1. Dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, bem como de informações completas acerca da sua finalidade e forma de utilização. 2. Garantir o acesso gratuito dos clientes e usuários de produtos e serviços ao atendimento da ouvidoria, por meio de canais ágeis e eficazes, e 3. Disponibilizar acesso telefônico gratuito, cujo número deve ser divulgado e mantido atualizado em local e formato visível ao público no recinto das suas dependências e nas dependências dos correspondentes no país, bem como nos respectivos sítios eletrônicos na internet e nos demais canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição. B. Registrado nos extratos, nos comprovantes, inclusive eletrônicos, nos contratos formalizados com os clientes, nos materiais de propaganda e de publicidade e nos demais documentos que se destinem aos clientes e usuários dos produtos e serviços da instituição, e C. Registrado e mantido permanentemente e atualizado em sistema de informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. A divulgação de que trata o parágrafo 2º, inciso 1, deve ser providenciada inclusive por meio dos canais de comunicação utilizados para difundir os produtos e serviços da instituição. Parágrafo 4º. O componente organizacional deve ser segregado da unidade executora da atividade de auditoria interna, de que trata o artigo 2º da Resolução nº 2554, de 24 de setembro de 1998, com a redação dada pela Resolução nº 3056, de 19 de dezembro de 2002. Parágrafo 5º. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos, as caixas econômicas, as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as associações de poupança e empréstimo e as sociedades de arrendamento mercantil que realizem operações de arrendamento mercantil financeiro devem instituir o componente organizacional de ouvidoria na própria instituição. Parágrafo 6º. As cooperativas singulares de crédito filiadas à cooperativa central podem firmar convênio com a respectiva central, confederação ou banco cooperativo do sistema, para compartilhamento e utilização de componente organizacional de ouvidoria único, mantido em uma dessas instituições. Parágrafo 7º. As cooperativas singulares de crédito não filiadas à cooperativa central podem firmar convênio com cooperativa central, ou confederação de cooperativas de crédito, ou com associação representativa da classe, para compartilhamento e utilização de ouvidoria mantida em uma dessas instituições.
Parágrafo 8º. As instituições não referidas nos parágrafo 5º, 6º e 7º podem firmar convênio com a associação de classe a que sejam afiliadas ou com as bolsas de valores ou as bolsas de mercadorias e de futuros nas quais realizam operações, para compartilhamento e utilização da ouvidoria mantida em uma dessas entidades. Parágrafo 9º. As instituições que fazem parte de conglomerado financeiro podem instituir componente organizacional único que atuará em nome de todos os integrantes do grupo. Parágrafo 10º. As instituições referidas no caput que não façam parte de conglomerado financeiro podem firmar convênio com empresa não financeira ligada, conforme definição constante do artigo 1º, parágrafo 1º, incisos 1 e 3, da Resolução nº 2107, de 31 de agosto de 1994, que possuir ouvidoria para compartilhamento e utilização da respectiva ouvidoria. Parágrafo 11. Os bancos comerciais sob controle direto de bolsas de mercadorias e de futuros que operem exclusivamente no desempenho de funções de liquidante e custodiante central das operações cursadas, constituídos na forma da Resolução nº 3165, de 29 de janeiro de 2004, ficam excluídos da exigência estabelecida no caput. Parágrafo 12. Nas hipóteses previstas nos parágrafo 7º e 8º, o convênio somente pode ser realizado com associação de classe, ou bolsa de valores, ou bolsa de mercadorias e de futuros, ou cooperativa central, ou federação ou confederação de cooperativas de crédito que possua código de ética e ou de autorregulação efetivamente implantados aos quais a instituição tenha aderido. Artigo 2º. Constituem atribuições da ouvidoria: 1. Receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às reclamações dos clientes e usuários de produtos e serviços das instituições referidas no caput do artigo 1º que não forem solucionadas pelo atendimento habitual realizado por suas agências e quaisquer outros pontos de atendimento. 2. Prestar os esclarecimentos necessários e dar ciência aos reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providências adotadas. 3. Informar aos reclamantes o prazo previsto para a resposta final, o qual não pode ultrapassar 15 dias, contados da data da protocolização da ocorrência. 4. Encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes até o prazo informado no inciso 3. 5. Propor ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas, em decorrência da análise das reclamações recebidas, e 6. Elaborar e encaminhar auditoria interna, ao Comitê de Auditoria, quando existente, e ao Conselho de Administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca da atuação da ouvidoria, contendo as proposições de que trata o inciso 5. Parágrafo 1º. O serviço prestado pela ouvidoria aos clientes e usuários dos produtos e serviços das instituições referidas no caput do artigo 1º deve ser identificado por meio de número de protocolo de atendimento. Parágrafo 2º. Os relatórios de que trata o inciso 6 devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos na sede da instituição. Artigo 3º. O estatuto ou o contrato social das instituições referidas no caput do artigo 1º deve conter, de forma expressa, entre outros, os seguintes dados: 1. As atribuições da ouvidoria. 2. Os critérios de designação e de destituição do ouvidor e tempo de duração de seu mandato. E 3. O compromisso expresso da instituição no sentido de a. Criar condições adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, e b. Assegurar o acesso da ouvidoria às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo, conforme a natureza jurídica da sociedade, deve ser incluído no estatuto ou contrato social da instituição, na primeira alteração que ocorrer após a criação da ouvidoria.
Parágrafo 2º. As alterações estatutárias ou contratuais exigidas por esta resolução relativas às instituições que optarem pela faculdade prevista no artigo 1º, parágrafo 6º e 9º, podem ser promovidas somente pela instituição que constituir o componente organizacional único de ouvidoria. Parágrafo 3º. As instituições que não instituírem componente de ouvidoria próprio em decorrência da faculdade prevista no artigo 1º, parágrafo 6º a 10, devem ratificar tal decisão por ocasião da primeira Assembleia Geral ou da primeira reunião de diretoria, após a formalização da adoção da faculdade. Artigo 4º. As instituições referidas no caput do artigo 1º devem designar perante o Banco Central do Brasil os nomes do ouvidor e do diretor responsável pela ouvidoria. Parágrafo 1º. Para efeito da designação de que trata o caput, são estabelecidas as seguintes disposições. 1. Não há vedação a que o diretor responsável pela ouvidoria desempenhe outras funções na instituição, exceto a de diretor de administração de recursos de terceiros. 2. Nos casos dos bancos comerciais, bancos múltiplos, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento e associações de poupança e empréstimo, o ouvidor não poderá desempenhar outra atividade na instituição, exceto a de diretor responsável pela ouvidoria, e 3. Na hipótese de recair a designação do diretor responsável pela ouvidoria e do ouvidor sobre a mesma pessoa, esta não poderá desempenhar outra atividade na instituição. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no artigo 1º, parágrafo 6º e 9º, o ouvidor e o diretor responsável pela ouvidoria responderão por todas as instituições que utilizarem um componente organizacional único de ouvidoria e devem integrar os quadros da instituição que constituir o componente de ouvidoria. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas no artigo 1º, parágrafo 7º, 8º e 10, as instituições devem 1. Designar perante o Banco Central do Brasil apenas o nome do diretor responsável pela ouvidoria, e 2. Informar o nome do ouvidor, que deverá ser o do ouvidor da associação de classe, bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e de futuros, entidade ou empresa que constituir a ouvidoria. Parágrafo 4º. Os dados relativos ao diretor responsável pela ouvidoria e ao ouvidor devem ser inseridos e mantidos atualizados em sistema de informações, na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 5º. O diretor responsável pela ouvidoria deve elaborar relatório semestral, na forma definida pelo Banco Central do Brasil, relativo às atividades da ouvidoria nas datas base de 30 de junho e 31 de dezembro e sempre que identificada a ocorrência relevante. Parágrafo 6º. O relatório de que trata o parágrafo 5º deve ser revisado pela auditoria externa, a qual deve manifestar-se acerca da qualidade e adequação da estrutura, dos sistemas e dos procedimentos da ouvidoria, bem como sobre o cumprimento dos demais requisitos estabelecidos nesta resolução, inclusive nos casos previstos no artigo 1º, parágrafo 7º, 8º e 10. 2. Apreciado pela auditoria interna ou pelo comitê de auditoria, quando existente. 3. Encaminhado ao Banco Central do Brasil, na forma e periodicidade estabelecida por aquela autarquia. A. Pelas instituições que possuem comitê de auditoria, bem como pelas cooperativas centrais de crédito, confederações e bancos cooperativos que tenham instituído componente organizacional único para atuar em nome das respectivas cooperativas de crédito singulares conveniadas nos termos do artigo 1º, parágrafo 6º, e b. Pelas instituições referidas no caput do artigo 1º, no caso de ocorrência de fato relevante. 4. Arquivado na sede da respectiva instituição, à disposição do Banco Central do Brasil pelo prazo mínimo de 5 anos, acompanhado da revisão e da apreciação de que tratam os incisos 1 e 2. Artigo 5º. As instituições não obrigadas, no termos desta resolução, à remessa do relatório do diretor responsável pela ouvidoria ao Banco Central do Brasil, devem manter os relatórios ainda não enviados na forma exigida pela Resolução nº 3.477, de 26 de julho de 2007, na sede da instituição, conforme previsto no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 4. Artigo 6º. As instituições referidas no caput do artigo
Primeiro devem adotar providências para que todos os integrantes da ouvidoria sejam considerados aptos em exame de certificação organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica. Parágrafo 1º. O exame de certificação de que trata o caput deve abranger, no mínimo, temas relacionados à ética, aos direitos e defesa do consumidor e à mediação de conflitos, bem como ter sido realizado após 30 de julho de 2007. Parágrafo 2º. A designação dos membros da ouvidoria fica condicionada à comprovação de aptidão no exame de certificação de que trata o caput, além do atendimento às demais exigências desta resolução. Parágrafo 3º. As instituições referidas no caput do artigo 1º são responsáveis pela atualização periódica dos conhecimentos dos integrantes da ouvidoria. Parágrafo 4º. O diretor responsável pela ouvidoria deve atender à formalidade prevista no caput somente na hipótese prevista no artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 3. Parágrafo 5º. Nas hipóteses previstas no artigo 1º, parágrafo 7º, 8º e 10, os respectivos convênios devem conter cláusula exigindo exame de certificação de todos os integrantes das ouvidorias das associações de classe, entidades e empresas conveniadas, nos termos desta resolução. Artigo 7º. A ouvidoria deve manter sistema de controle atualizado das reclamações recebidas, de forma que possam ser evidenciados o histórico de atendimentos e os dados de identificação dos clientes e usuários de produtos e serviços, com toda a documentação e as providências adotadas. Parágrafo único. As informações e a documentação referidas no caput devem permanecer à disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição, pelo prazo mínimo de 5 anos, contados da data da protocolização da ocorrência. Artigo 8º. O Banco Central do Brasil poderá adotar medidas complementares necessárias à execução do disposto nesta resolução. Artigo 9º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 10. Ficam revogadas as resoluções número 3.477, de 26 de julho de 2007, e número 3.489, de 29 de agosto de 2007. Fim. Não esqueça de clicar em curtir e se inscrever em nosso canal para receber nossas atualizações. Bons estudos e boa sorte. Deus te abençoe.